Olá, amigos do canal Terra e Tradição. Hoje, num momento muito especial, nós estamos recebendo Dioné Luiza Grazutin Finger e também Cíntia Magal de Ramos Viana, duas pessoas que estão aqui conosco hoje para contar a história do Centro Espírita do município de Bom Jesus, que neste ano comemora os seus 110 anos. Mas, mais do que falar, né, deste centro, desta casa espírita no município de Bom Jesus, que tem uma história, né, tanto na parte social, principalmente na parte religiosa, contar também a história do avô da professora Dioné, né, que a gente tem um carinho muito grande pela profissão também, né, que exerceu durante muitos anos na nossa comunidade, sendo neta do fundador da Casa Espírita, contar um pouquinho também dessa história. Para iniciarmos, então, nós vamos conversar com a Cíntia, que é presidente hoje da Casa Espírita, do Centro Espírita Amor de Jesus. Cíntia, é um prazer tê-la conosco aqui no canal. Boa noite, Edilena. Boa noite, Ronaldo. É uma alegria muito grande estarmos aqui participando, eu e a Dioneia, desse encontro para podermos falar um pouquinho mais sobre a nossa casa. Então, ficamos muito felizes e agradecidas pelo convite de vocês. Muito bem, nesses 110 anos, existe uma programação especial, né, não só da Casa Espírita de Bom Jesus, mas a nível regional. Eu gostaria, Cíntia, que você falasse um pouquinho, e tens aí livro de atas, né, do início da fundação do Centro Espírita, como é que foi essa história? E já me chama a atenção de que a Cíntia é uma pessoa bastante jovem, presidente do Centro Espírita e que conhece muito dessa história, Cíntia. No dia 19 de fevereiro de 1915, foi fundado o Grupo Espírita Amor de Jesus. É uma das casas pioneiras no Espiritismo no Rio Grande do Sul. Pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós somos considerados o 7º centro espírita fundado no Rio Grande do Sul. Então, só tinha centros espíritas em Porto Alegre e em Pelotas. E as reuniões no início da fundação da nossa casa eram reuniões de caráter familiar. Era feito nas casas de família. Então, se reuniram 6 pessoas que resolveram criar o grupo em 1915, mas as reuniões já haviam acontecido antes, tendo como presidente, primeiro presidente desta casa, Marcílio Cardoso de Oliveira. Também tivemos o Simeão Varela, que auxiliou na fundação da casa, Frutuoso Araújo, o José César de Lima, e mais outras pessoas, assim, mas as principais eram essas, que começaram essa história tão bonita que dura 110 anos, né? E agora, no dia 12 de abril, nós teremos uma das comemorações do aniversário da casa. Nós vamos fazer um encontro, o 10º encontro de casas espíritas dos Campos de Cima da Serra, aqui em Bom Jesus, para também comemorar essa data histórica. Então, nós já temos confirmados Centro Espírita da cidade de Cambará do Sul, de São Francisco de Paula, de Farroupilha, de São Sebastião do Caí, de Jaquirana e também de Ituiutaba, Minas Gerais, onde vem um médium bastante conhecido no meio espírita nacional, o Nicola Fratari. Ele estará conosco, participando também desta comemoração. Muito bem. Cíntia, quando a gente fala no Centro Espírita Amor de Jesus, a gente fala numa casa que trabalha, né, e faz a pregação do Evangelho e tem a sua doutrina, mas que também trabalha muito no âmbito social. E isso aconteceu desde os primórdios, desde o início. A área da educação, a área social, isso até hoje vem acontecendo, né? Sim. No início já era feito, a gente conseguiu resgatar através dessas atas que eles faziam o Natal de Jesus. E o Natal de Jesus, eles carneavam vacas, os fazendeiros que trabalhavam na casa, cada um dava uma vaca, e aí eles distribuíam a carne para as pessoas carentes da cidade. Distribuíam entre todas essas pessoas, além de doces, coisas para as crianças. Também nós tivemos uma escola dentro da Casa Espírita. No ano de 1950, era uma escola primária. Como foi percebido assim que Bom Jesus estava carente desse tipo de escola,
o pessoal do grupo resolveu fundar esta escola dentro da casa espírita, mas é uma escola que não exigia um credo religioso, era uma escola normal de estudo. Então, no início, em 1950, quando foi criada, foram matriculadas 150 crianças. Na época, o prefeito de Bom Jesus era o Porcínio Borges Pinto, e ele foi acordado com ele que ele cederia 2 professoras do município, pagando para lecionarem nessa escola, e o grupo espírita pagaria 2 professoras. E aí foi bem importante, né, essa área da educação em Bom Jesus, só que ela durou até 1957, devido a preconceitos que houveram na época, pressões à prefeitura. Então, a prefeitura deixou de pagar essas professoras e o grupo não conseguiu manter essa escola, mas funcionou por 7 anos. E hoje em dia também nós continuamos com os nossos trabalhos de explanação do evangelho, de palestras, atendimento fraterno, é quando uma pessoa que por alguma necessidade resolve conversar com alguém, ela é atendida na casa espírita, um atendimento sigiloso, com muito acolhimento, sem julgamentos, e buscando assim relacionar com os estudos espíritas, com as questões espíritas para auxiliá-la. Nós distribuímos enxovais para gestantes carentes, fazemos também a distribuição mensal de cestas básicas e temos os grupos de os grupos de estudo também dentro da casa. Muito bem. Para quem não conhece a doutrina espírita e quer participar das reuniões, quer entrar em contato, como deve fazer, Cíntia? Pode entrar em contato com qualquer um dos trabalhadores da casa, né? E nas páginas do Facebook e Instagram da Casa Espírita tem o meu número de telefone. Pode entrar ali que a gente orienta. Ou se a pessoa decidir somente ir, aberto ao público é na segunda-feira às 19 horas, todas as segundas-feiras. A gente está lá recebendo as pessoas, acolhendo, mostrando o que é a doutrina espírita. E ultimamente, assim, a gente tem percebido mais pessoas participando da nossa casa, pessoas diferentes que antes não frequentavam, talvez por essa mudança que nós estamos tendo no mundo, muitas coisas acontecendo, né? Muitas, às vezes, desgraças, sofrimentos, isso tem sido bastante relatado assim na nossa casa e percebe mais adeptos frequentando. Fica difícil a gente mensurar e citar nomes, porque essa é uma história de 110 anos, né? Muitas pessoas contribuíram com o trabalho, mas eu gostaria de citar algumas que foram o seu Dilson, né, já hoje falecido, a dona Terezinha Viana também, né, já falecida, a professora Leda, que mora fora, né, de Bom Jesus, são pessoas que tiveram uma história muito grande, trabalharam muito no Centro Espírita, né, as pessoas lembram muito dessas figuras, assim, de Bom Jesus. Né? Isso. O seu Dilson, eu disse, ele é uma pessoa, assim, que ele teve um papel muito importante na casa. Ele foi uma liderança muito grande, eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com ele. Infelizmente, ele desencarnou em 2021, mas tem uma história imensa de serviço prestado, atendimento fraterno, ele fazia entrega das cestas básicas, ele era tesoureiro da casa, sempre cuidou com muita dedicação de tudo isso, sabe? Uma pessoa muito importante. Nos ajudou muito, ele estudava muito, tinha um conhecimento muito grande dentro da doutrina espírita e repassava a todos nós. A dona Terezinha Viana foi uma pessoa também maravilhosa, também consegui trabalhar com ela. Ela era uma médium um excelente médium, uma pessoa que tinha bastante essa sensibilidade aflorada, e ela fazia os atendimentos, ela conseguia ver coisas que às vezes a gente não percebe, mas ela tinha esse dom. Hoje nós temos a Salvete, que é a filha dela, que trabalha com a gente, que é nossa tesoureira. Professora Leda também fez um trabalho de resgate da história do Centro Espírita.
foi uma trabalhadora incansável, fez diversas palestras nas casas espíritas da região, e mais outros nomes também, né, que a gente sabe que tiveram uma contribuição muito grande que nos permitiu chegar até aqui hoje. Eu lembro que a professora Leda Viana, por conta de ser secretária de Educação, numa época em nosso município, ela acabou por desmistificar algumas questões, porque é óbvio, né, que a Casa Espírita, assim como qualquer outra igreja, religião, tem a sua doutrina, mas desmistificando algumas coisas que seriam mitos em relação ao trabalho da Casa Espírita, né, trazendo um pouco mais de leveza e com esse respeito que ela sempre teve, né, pela nossa comunidade. Foi um momento, tive a oportunidade de ouvi-la em algumas oportunidades, e isso foi muito importante, porque a Cíntia mencionou que no passado, em relação à educação, né, à escola, houve algum preconceito. A gente sabe que ao longo da história isso realmente aconteceu, e no momento que as pessoas vão tendo conhecimento do que é o trabalho, isso vai sendo desmistificado, e é muito importante para que haja esse respeito entre todos, né? O conhecimento, né, da doutrina espírita é muito importante. Tem que ser Fazolina também, a Marisa. Verdade. Nossa, a dona Marisa, já falecida, a prof. Dozolina. É difícil a gente citar todos os nomes, foram muitas pessoas importantes. Sim, a Dozolina foi uma grande companheira também. Ela era muito estudiosa, muito dedicada. Eu tinha uma grande afinidade com ela. Marisa também, uma pessoa querida, que teve uma história de vida bem, bem sofrida, e ela buscou consolo dentro do espiritismo, e ela compreendeu o porquê que certas coisas acontecem em nossa vida, teve entendimento, fé, para prosseguir apesar de todas as dificuldades que ela encontrou. A dona Marisa da Colombo, como as pessoas conheciam, porque ela trabalhou muitos anos na loja Colombo, talvez tenha sido a pessoa que, agora lembrando dela, assim, tenha tido o sorriso mais franco, a pessoa que mais sorria com a alma, né? Eu acho que isso fazia muita diferença, assim, e ela foi até o final da vida com aquele sorriso no rosto. Isso, exatamente. E ela sempre muito alegre, fazendo brincadeiras, sempre disposta, né, para ajudar, para auxiliar, uma grande companheira, sim, e como você disse, aquele sorriso, aquele acolhimento, aquela alegria de viver, uma energia contagiante, assim, para todos nós. Muito importante todos esses relatos, porque a gente vai lembrando de pessoas, né, que fizeram parte, e a gente deixa ali nos comentários, pessoal que também conhece histórias, lembra de pessoas, famílias, né, que conhecem essa história, que curtam, compartilhem, comentem, porque a ideia do canal sempre estar levando o conhecimento de cada um, né, mas cada família tem, né, as suas particularidades, e aí o pessoal pode ir trazendo para o canal para que a gente possa ir engrandecendo essa história. É bem interessante essa participação, né, do Grupo Espírita, tendo desde o início esse cunho de ser pioneiro, né, e até hoje esse respeito, e enfim, o centro tem aqui no município de Bom Jesus, respeito de outras casas espíritas, né, de municípios maiores, inclusive. Isso, exatamente, a gente recebe pessoas de outras cidades que, como o Francisco Spinelli foi uma liderança espírita nacional, ele não ficou só no âmbito aqui de Bom Jesus, e aí ele é muito conhecido no meio espírita, né? Então muitas pessoas vêm até a casa porque querem conhecer a casa de Francisco Spinelli, aonde ele se iniciou na doutrina espírita. Teve o ano passado umas pessoas de Porto Alegre, de centros espíritas de lá, que eles entraram em contato comigo para conhecer a casa, e eles vieram num domingo, fui lá mostrar. Eles entraram assim, se emocionavam muito. Eles diziam, a energia deste lugar é maravilhoso. E eles vieram para conhecer onde começou a história de Francisco Spinelli dentro do espiritismo. Muito importante, né, a gente contar essa história para que as pessoas, as gerações mais novas tenham esse conhecimento, aprendam e possam passar adiante. E com muito carinho, assim, e especialmente nesse momento, né, desses 110 anos da Casa Espírita Amor de Jesus, a gente tem a grande oportunidade, e agradecemos por isso, de ter a neta, né, de Francisco Spinelli aqui conosco, a professora Dioneia,
que vai falar um pouquinho da história, né, do avô dentro do Centro Espírita, mas também como cidadão, porque teve uma importância ímpar no município de Bom Jesus em outras áreas. Por exemplo, como espírita, mas como empresário, também sendo uma liderança junto à política no município de Bom Jesus, sempre Sim. auxiliando. Então, vamos pedir para que a prof. Dioneia, né, como é querida e conhecida por todos nós, possa nos contar um pouquinho, né, de Francisco Spinelli, a sua trajetória, que teve o pai vindo da Itália, né, ele nascendo na Itália em 1893 e o pai vindo para o Brasil em 1896. Aí já começa uma grande travessia. O pai veio antes. Sim, antes. O pai veio antes para a vacaria, porque é a dificuldade, né, que tinha na Itália, da guerra, coisa assim, com revoluções. Então, o pai dele veio antes. Até deixou na Itália a esposa e 2 filhos. 2 filhos não, 1 filho vivo, já nascido, já vamos dizer. E o outro estava para nascer ainda, que o Domingos nasceu, que é o avô do Geraldo. Ele nasceu depois que o pai já tinha vindo para cá. Daí eles ficaram lá até meu avô completar 18 anos. E daí a minha avó, minha bisavó, resolveu que ia embora. E daí ela foi descobrir, a gente fica assim até para dizer isso, foi descobrir que a mãe do vô Francisco, a mãe não, a avó do vô Francisco, ela escondia todas as correspondências. Imagina quanto tempo levava para chegar uma carta, era por navio, por tudo, né? Mas ela escondia todas, porque ela não queria vir para cá, porque daí ela achou que daí os netos vinham junto e ela não queria que viesse para cá, queria que ficasse na Itália com ela. Mas daí eles vieram embora, vieram até Vacaria, até Porto Alegre. Daí em Porto Alegre um irmão delas, lá da minha bisavó, conheceu, afinal foi com escala e trouxe até Vacaria. Daí ali chegaram e receberam uma notícia. Meu bisavô tinha tido um caso aqui, tinha um filho, que seria o tio Bomecindo. Daí a minha avó ficou meio bomesco assim, mas daí o vô disse, não, é filho, vamos atender. Então ficaram morando em Vacaria e eles ajudaram a criar o tio Bomecindo. Depois de algum tempo, o vô queria muito ser padre primeiro, porque a avó dele queria que fosse padre. Então estudou para padre. E gostava ali, ia na igreja, naqueles estudos de igreja e tal. Mas ele, quando chegou aqui, e lá mesmo ele começou a achar que não era bem aquilo que ele queria. Que ele não estava fechando o que ele imaginava seguir uma doutrina, né? Daí da inverno para Vacaria, ficaram um tempo em Vacaria, depois ele veio para Bom Jesus, porque daí convidou ele, Varela, como é? Simeão Varela. Seu Simeão Varela soube que tinha uns alfaiates em Vacaria. Daí, como o pai dele era alfaiate, ele queria que seguisse a profissão. O vô nunca gostou de ser alfaiate. Não era o que ele gostava. Mas tio Domingos era um excelente alfaiate. Daí o seu Simeão foi a Vacaria, numa consulta, e lá entrou em contato com o vô, convidando para ele vir para Bom Jesus, que estava faltando alfaiates aqui. Daí no começo ele não veio, mas depois de um tempo ele veio para cá. Veio para cá e na vinda para cá, daí a família ficou lá um pouco. Depois vieram todos para cá e ele conheceu, nesse período, ele conheceu a avó Dolcina. A avó Dolcina e começou a frequentar a casa, né? E ele era uma pessoa assim, ele dizia sempre que ele morava aqui no Brasil, ele não tinha que ter sotaque nenhum italiano, nada. Inclusive ele não tinha mesmo. E que ele queria conversar, né, o português como tinha que ser, não era metade italiano, metade português. Então daí nessas visitas para a noiva, o sogro dele, que era o Voltuoso, ele assinava o Reformador, que era uma revista espírita que já estava circulando, né? Então ele prestou aquelas revistas para ele começar a estudar a língua portuguesa. E ele começou a achar interessante aqueles assuntos, mas não ter assim um grande interesse no começo, mas parte assim, né? Aí depois que ele casou com a avó, daí sim ele começou encontrou outras pessoas daqui de Bom Jesus, começaram a convidá-lo para ele essas reuniões, né? Ele foi mais por curiosidade no começo. E depois eles ficaram esse grupo ficou tão unido que eles fizeram primeiro. Aqui na cidade era bem difícil para eles propagarem a doutrina, né? Dessas coisas. Então eles iam no interior, nos sítios. O senhor Abraão até falava muito que eles iam no sítio deles. Eles iam nos sítios a cavalo, né? Naquele tempo só podia ser isso. Então lá eles liam alguma coisa, a doutrina explicava alguma coisa,
e o passando em várias, né, para propagar a doutrina. Daí depois ele começou a frequentar e começou a se interessar bastante. E antes dele entrar na federação mesmo, aqui em Mogi ainda, ele viajou com outros confrades, no caso, e foi para o Nordeste. Inclusive fala que até na Floresta Amazônica eles foram, com mais alguns de São Paulo, sabe? Então eles foram lá para a doutrinação, para espalhar o espiritismo. Então meu avô era muito assim, ele colocava as coisas assim de uma maneira simples, mas ele se dedicava incansavelmente naquilo que ele imaginava que deveria ser. Então depois que ele voltou para Bom Jesus, daí depois de um certo tempo eles convidaram seu Pompeu de Matos, era um português que só trabalhava na federação. Ele queria muito encontrar com o vô, porque ele soube esse trabalho que ele estava fazendo aqui. E cada vez que ele vinha em tal lugar, que dizia que o vô estava lá, não voltava mais. Daí ele teve um problema de saúde e aconselhava a ir para a Serra, naquele tempo, na época do ar purificado. E daí ele disse, então agora vai ser uma oportunidade, eu vou para o Bom Jesus. Chegando aqui, ele entrou em contato com o vô, conversaram bastante, ele queria levar o vô em seguida para Porto Alegre. Depois disse, não, por enquanto eu vou ficar por aqui ainda, né? Tudo isso eram áreas que ele atuava, o teatro, né? Tinha esse amor, então era uma pessoa, na verdade, polivalente. Ele trabalhava, tinha o seu trabalho na Casa Espírita com toda essa devoção, né? Que a Prof. Dionéia nos traz, mas ele era muito atuante na comunidade. Ele era braço direito, por exemplo, na gestão municipal. Né? Então a gente sabe que foi uma pessoa que fez uma história muito bonita. Que ele foi um período, ele foi representante do prefeito. Sim. Naquele período. Subintendente. E ele foi também muito... Era o vice-prefeito, né? Era vice-prefeito, né? Mas ele, por algum motivo, o prefeito não Foi a evolução de 23 que o prefeito foi Manuel Inácio Vidal. E ele entrou também na parte da associação comercial, Exato. né? Foi ele que bolou, vamos dizer assim, e foi O primeiro presidente das primeiro presidente, né? Presidente da associação. O vô, vamos dizer assim, ele mexia em tudo quanto é canto. Mas ele realmente, praticamente todas que tinha naquele tempo, algum lugar tinha a mão dele. Sempre, porque ele era uma pessoa assim muito propícia a procurar coisas novas, a ajudar, sabe? Ele não era uma pessoa parada, ele sempre tinha que estar. Então ele achava tudo que ele achava importante para o município, ele procurava outras pessoas e formavam junto e fazia progredir. Então teve muitos caras, Atoria também, ele teve muitos caras, não dá depois de nem citar muitos, né? Depois daí ele ficou mais um tempo aqui, depois foi para Porto Alegre. Daí quando ele foi para Porto Alegre, daí já mudou um pouco, né? Mas ele já ia, nesse período que ele não fazia parte ainda da federação, ele que tinha o ônibus já, então ele ia, não sei se uma vez por mês, não sei como é que ele ia para Porto Alegre, para participar num grupo que não era da federação ainda, para ele se atualizar, para começar a entender melhor a doutrina. Aqui ele tinha, mas lá já era nível mais, né? Então ele começou a participar lá, né? Quando chegou lá, foi em seguida para a federação, e daí depois de um tempo, ele foi presidente, né, da federação. Na segunda gestão, daí ele faleceu no meio da gestão, afinal. E ele, uma outra coisa importante aqui nele, aqui em Borges, ele comprou ali a Spinelli, né, e fez um loteamento. Verdade. E deixa eu mostrar, depois o Ronaldo vai colocar para a gente ali no canal para que as pessoas tenham conhecimento. Esse é um mapa feito pelo São Francisco Spinelli, do bairro Spinelli, né? Sim. Depois a gente vai colocar ali para o pessoal poder analisar e ver o que mudou, né, ao longo desse Tudo, né? E daí que o tio dele, quando foi embora, o tio Domingos, que era irmão dele, ficou responsável para vender os lotes. Tá? E a chácara lá, Spinelli, a chácara ali, então ficou morando um período a filha dele, né, que eu já falei, a tia Luísa, ficou morando lá. Depois lá em Porto Alegre, ele chegando lá, ele foi primeiro, comprou umas casas geminadas na Rua Havaí. E numa casa tinha a residência dele, e na outra casa ele abriu para fazer a Federação Espírita. Então foi ele que ajudou, né, que cedeu a casa para ele. Então muito tempo ficou na Federação, que era bem do lado da casa dele, Federação Caí. Depois ele ajudou na construção da antiga, porque agora já tem uma outra nova, né, de liberação. Nasci foi muitos anos na Federação, então ele ajudou a fundar sempre.
E outra coisa da questão depois que ele saiu da Bahia, ele comprou uma chácara lá, na Glória. E daí lá também ele fez loteamento. Fez loteamento, ali doou os lotes para os filhos que moravam lá, os que moravam por lá. Mas na esquina ficou, a casa era um pouquinho, já era casa, já tinha lá, ela era um pouquinho fora da esquina, então tinha um terreno grande na esquina. Então ali, aquele terreno por ali ficou ali. Até quando o vô faleceu, um pouquinho assim, o vô faleceu, a avó Dolcina doou para a Federação Espírita para fazer um centro espírita ali. Então ali depois fizeram o centro, puseram o nome dele. Bem na esquina da Aparício Borges com a Allan Kardec. Daí esse loteamento, a rua principal é a rua Allan Kardec. Olha só que interessante. Não, tudo ele, sabe, fazia tudo dentro do que ele imaginava, as coisas. Só para complementar um pouquinho também, ele tinha um lema, em cada centro espírita uma livraria. Ai, Aí, a livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem o nome dele, Francisco Spinelli. E ele também foi o responsável por implantar a evangelização espírita. Ele se preocupava muito com as crianças e com o futuro da doutrina espírita. Olha só que interessante. E me chama a atenção, Prof. Dioneia, aqui na questão do bairro Spinelli, de que nessa época não tinham tantas pessoas que pudessem dar nomes às ruas, como a gente tem hoje, pessoas que trabalharam pela cidade ou mesmo pelo estado e pelo país. E ele foi colocando nas ruas do bairro Spinelli o nome de países. Muitas das ruas até hoje têm o nome de país, né? os países sul-americanos, eu acho. Todos eles. Ele era uma pessoa muito... Argentina, Uruguai, todas são ruas, né? Panamá, exatamente. Meu avô era uma pessoa muito dinâmica e ele não, sabe, ele tinha assim um conceito de vida que ele não podia deixar de estar sempre ajudando a progresso principalmente da doutrina espírita, coisas novas, se reunia com outros lá também, não só ele, claro, né? Outros também lá da federação, que quando a Cíntia falou sobre a evangelização, e também o estudo dos jovens, né? Fundou, vamos dizer assim, uma rádio em Porto Alegre, a Hora Radiofônica Espírita, que ele fazia lia lá uma mensagem, uma coisa, né? Que eu me lembro até, foi bem interessante uma vez, a gente aqui, tinha o Padre Getúlio, não era uma pessoa assim, mas aí um dia, me lembro que nós estávamos ali ali na igreja, tinha um alto-falante, aquelas músicas, né? Assim que nós fomos falar com o Padre Getúlio, eu não me lembro qual é a outra. Daí começou a tocar uma música, e eu disse assim, essa música aí, eu bem inocente, essa música aí é a música que meu avô faz de fundo, né? Ele disse, então vamos trocar essa aqui. Daí eu não sei que estava muito, padre, que é isso? E eu fiquei assim, sabe, porque eu achei que não tinha problema nenhum, né? Que tinha. Mas quer dizer, isso que não era uma pessoa atrasada, vamos dizer assim, não, uma pessoa evoluída. Mas nesse sentido, naquele tempo, também os padres também tinham que cuidar. Né? Não podia incentivar nada que não fosse dentro da igreja católica, né? Sei que meu avô, ele fez, eu tive um convívio com ele, porque com 10 anos eu fui interna, Porto Alegre. Eu fui com 10, meu irmão que não tinha ginásio aqui, e o vô que me levava de volta no colégio, sempre. Me pegava no sábado, no dia que eu saía, 20 dias, que não era todo fim de semana, ele me pegava e me deixava de volta. Eu me lembro que uma vez uma freira, eu estava entrando, o vô já tinha saído, deu uma freira de Spraque, que tinha me atendido. Onde se viu agora deixar o presidente da Federação Espírita entrando aqui. Olha só. Daí eu me lembro que a pretoeira, gente, ela disse, mas o que tem que ver? Ele é o avô dela. E não vem aqui doutrinar ninguém. A freira disse, essa freira é bem moderna. Né? Quer dizer, umas coisas assim que, imagina, até isso aí que misturava os departamentos, né? Mas ele, eu não sei assim, ele tem muitas coisas que a gente até nem sabia muito dele. Mas ele foi sempre um visionário. Meu avô foi visionário. Não poderia deixar de mencionar que o avô da Prof. Dioneia esteve participando da Fundação Amigos do Hospital de Bom Jesus. Sim, também. E a Prof. Dioneia até hoje trabalha no grupo Vó Joaninha. Então, aí já vem de família esse trabalho. E eu também não poderia deixar de mencionar, porque a gente, ao longo da história, teve muitas crises, né, em relação ao nosso hospital, momentos bons, outros nem tanto. E eu tô com quase 30 anos de rádio e sempre tive a oportunidade de entrevistá-las, né, as senhoras do grupo Vó Joaninha.
Uma vez eu lembro de estar na Rádio Aparados entrevistando a Prof. Dioné e a gente estava meio assim desesperançoso com algumas coisas. E a Prof. disse assim, não, nós vamos, independente de quem administre, independente do que esteja acontecendo, nós vamos sempre ajudar o nosso hospital. E eu nunca mais esqueci disso. E aí, sempre quando a gente às vezes quer fazer algum comentário negativo, alguma coisa, não, nós vamos sempre trabalhar para o nosso Porque hospital. é uma coisa independente, né? Exato. A gente não pode misturar as coisas, como a gente sempre fala no Voz Joaninha, né? Agora nós temos semana que vem uma mudança de diretoria, mas isso aí não faz parte aqui. Mas quantos anos de grupo Voz Joaninha? Só a sua participação no grupo? A minha faz menos tempo, mas nós temos 33, 34 anos. E, Prof. Dionéia, antes da gente encerrar, e é claro que eu vou deixar em aberto para alguma outra colocação que vocês tenham, a dona Dolcina, que é a vó Dolcina, como a senhora chama, ela é da família Araújo. E lendo o material hoje, eu liguei para a Ângela Araújo. Ângela, me conta como é que como é que está aqui a família. Eu tenho esse nome dela, foi me dizendo quem eram, né, as pessoas da família. Então a gente vê que a família Araújo também foi muito importante, porque com certeza para que o seu Francisco Spinelli pudesse, né, participar de tantas atividades, tinha a sua esposa com certeza auxiliando. Né? Não, a avó era participativa em todas as viagens, as coisas, tudo, ela sempre participava. Inclusive, aqui em Bom Jesus também, as senhoras participavam bastante. Tinha a dona Nelinha, tinha a dona Linda. A dona Linda já era neta, já era mais dia também. Tinha como é a dona... Agora me esqueci o nome delas. Bom, todas as esposas daquele pessoal, elas participavam. Angelina Varela. A dona Angelina Varela, tudo que era mãe do seu... Ali da esquidor, do terreno, né? Ela era irmã, a esposa, aliás. Esposa do Simeão Varela. Esposa do Simeão Varela, foram os donos do terreno que voaram, então. O vô Quitoso foi importante também, porque na casa dele é que o vô começou a ter alguma notícia, vamos dizer assim, sobre o espiritismo, porque eu comentei que ele é o reformador, que ainda existe até hoje, né? E daí, a história ali do vô Frutuoso, ele perdeu a esposa muito cedo. E ficaram todos os filhos. Então, a avó Dolcina, que era mais velha, e ele ficaram tendendo de todos os filhos, né? Que era o tio Mário, tio Júlio, tio Inácio, uns moravam fora, tia Nadir, mais conhecidos por aqui. O Mário, que seria o pai do Frutuoso Araújo, que tinha o conjunto junto com o Edson, né? Isso, e exatamente, ele recebeu o nome de Frutuoso, o avô dele era Frutuoso. E a Clarinda, a irmã dele recebeu Clarinda, porque a avó era Clarinda. Deu o nome para eles, né? Então, daí quando o vô casou, ele assumiu junto com a avó, a família dele. Então, ficou ajudando a cuidar da família da avó, que eram os agonizados, como se diz, né? Todos eles. E ele saiu muito, meu avô foi muito uma pessoa, tua avó também é muito aderente, vamos dizer, a atender as pessoas, a cuidar das pessoas e a levar para a casa deles. É uma família, e a gente vê isso lá com o seu Afonso Araújo, que é meu padrinho, sempre casa cheia, sempre ajudando as pessoas, isso vem de família, né? É, isso aí. A avó era, e o vô também se adaptou bem, só que ele era também uma pessoa muito tranquila, né? E daí, depois que ele ficou ali com a família, afinal, cuidando lá, né? Daí eles iam, tu falaste no Regis, eles iam, o pessoal que ia para Porto Alegre, então a empresa, o ônibus ficava na frente da casa deles, lá na Paris Borges. Então as pessoas que iam daqui, a maioria, empalhaçava, se era parente, se não era, ficavam lá na casa dele, iam consultar, coisa, ficavam lá. Abrigava aquelas pessoas que não sabiam para onde é que iam, porque não conheciam, né? Então ficavam lá na casa deles. Muitas vezes o tio Chico era um dos filhos, eles tinham um carro, ele que levava as pessoas para, né, se atendia, não sabia nada, porque o pessoal, imagina, hoje em dia, é mais fácil, você chegar em Porto Alegre, tu pega um Uber, tu pega uma coisa, né, mas naquele tempo, sabe, apesar de ser menor, mas também era difícil, né. Então eles sempre aqui, tudo quanto lugar que eles foram, sempre acolheram muitas pessoas. E esse local, para que as pessoas localizem, seria ali próximo à Praça Rio Branco? Esse prédio onde a família morou, onde a Regis tinha, então, aqui em Bom Jesus. A Regis tinha, depois eu sei que foi lá atrás do hospital, né? Mas ali foi onde meu pai trabalhou por muitos anos. Não, ali tinha o Adiro, Isso mesmo.
Mas eu, para dizer bem a verdade, eu não lembro, assim, eles têm nunca comentaram. Acho que é Rua Leandro Vieira de Camargo ali, né? Atrás do Não, hospital. vai precisar do lugar, né? Eu não sei te dizer assim exatamente, eu nunca, assim, conversei sobre esse assunto com ninguém. E agora, das minhas primas que conhecia bem, era a Clarinda, que era filha da tia Luísa, mas ela faleceu agora há pouco tempo, então ela é uma trabalhadora. Falando na Regis, meu pai sempre comentava, né? Trabalhou muitos anos com o seu Adílio ali, o pai era mecânico e motorista, eles faziam uma linha de 5 para Santa Catarina, né? E a professora Neuza era moça, Neuza Gonçalves, né? Prof. Neuza, filha de seu Adílio, da dona Teresa. Ela, nos dias muito quentes, ela fazia suco. E na época não eram todas as pessoas que tinham a geladeira para fazer o gelo, nem todas as famílias tinham. E na casa da Prof. Neuza tinha geladeira, então ela fazia bastante gelo para que ela pudesse levar várias vezes o suco, né, lá para o pessoal da Regis tomar enquanto estava fazendo seu trabalho. Então são histórias que vêm à memória, que a gente lembra de pessoas que foram muitas vidas, né, Uma pessoa muito assim, maravilhosa, assim, uma pessoa do bem. Porque a Regis, no começo mesmo, foram sócios, o marido da tia Nadir, o José, que era o pai dos filhos, né, do pai do Raul, porque daí o tio Beijo, ela casou em segundas vezes, daí o tio Beijo não tiveram filhos. Né? Os dois eram dutas, no caso, eram primos, os maridos. A tia Nadir só teve os filhos com o primeiro marido, que foi sócio do vô no cinema e na Regis. O cinema era ali onde tem o que agora, acho que do lado onde tinha o Banrisul. Onde a loja Benoit. Benoit, eu ia arriscar, onde é a loja Benoit, né, lá cinema. Ali. E teve carnaval também, eles também fizeram uma música de carnaval, as músicas de carnaval. Então eu vou participar de tudo. Fazia parte do bloco carnavalesco Os Gelados. Fazia parte. Olha só, que legal, que legal. É uma história muito bonita e eu gostaria, antes de encerrar, Cíntia, que você reforçasse esse convite, né, para que as pessoas, além de conhecer a história desses 110 anos, né, do grupo Espírita Amor de Jesus, também acompanhem, né, as palestras e possam estar atentos aí, porque uma história de 110 anos é quase uma história junto com o município de Bom Jesus, com a fundação do município de Bom Jesus, né? Bom Jesus foi emancipado em 1913, né? E a Casa Espírita foi fundada oficialmente em 1915. E aí o Marcílio Cardoso, que foi quem trouxe, a família Cardoso que trouxe o Espiritismo para Bom Jesus, eles vieram em 1913 também. E agora, reforçando também o convite para as pessoas que quiserem participar do nosso encontro, vai ser no dia 12 de abril, nós vamos ter a programação do dia todo. Pela manhã vai iniciar, eu vou falar sobre a história da Casa Espírita, depois o Eduardo Borges, que eu lembrei dele, que ele é um pesquisador muito conceituado aqui em Bom Jesus, e eu convidei para falar sobre o Francisco Spinelli, e a Dioneia encerra a parte da manhã falando sobre a avó Adolcina. E a parte da tarde fica a cargo dos centros espíritas que vêm participar. E o tema vai ser Jesus, vai ser falado sobre Jesus, que é o que o espiritismo segue, né? Os ensinamentos de Jesus. E também dizer para as pessoas que quiserem participar, né? Às 19 horas da segunda-feira, nós temos grupo de estudo para iniciantes nas quintas-feiras, às 19 horas. E temos também evangelização infantil, que é na quinta-feira, às 19 horas. Quem faz esse trabalho é a Prof. Rejane Velho, que é vice-diretora das Irmãs Ramos, e é vice-presidente da casa. Ela fica com as crianças. Aí nós temos, né, nessa quinta o grupo de iniciantes e o grupo intermediário da mediunidade, que a Dioneia é uma das professoras, e a Salverte. E aí na terça-feira nós temos os estudos do pessoal que já trabalha na casa. E daí eu sou a dirigente e a gente estuda a mediunidade. Então, nós continuamos com esse trabalho, com o mesmo propósito do pessoal que fundou esta casa, né? E o que eu gostaria também de dizer é que se hoje nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que tanto nos conforta, nos esclarece, foi porque nós tivemos essas pessoas que iniciaram. Nós estamos dentro de uma casa também bem estruturada, porque essas pessoas tiveram coragem, eles abriram caminhos, desbravaram, né, horizontes para nós. E hoje nós estamos aí devido a eles. Imagina a coragem que eles tiveram,
enfrentaram preconceitos numa época que as coisas eram muito mais difíceis, não se tinha telefone, os meios de locomoção era cavalo. Nós tínhamos o seu Abraão, que foi um trabalhador nosso, que desencarnou ano passado, e eu fiz uma entrevista com ele, porque ele frequentava o centro na época de Spinelli, e ele conta que eles vinham a cavalo do sítio para assistir. A 8 quilômetros eles vinham, daí deixavam os cavalos numa chácara, e daí dessa chácara eles andavam 2 quilômetros até a casa espírita para assistir, para acompanhar. Então a gente, nesse ano, mais do que comemoração, a gente presta uma homenagem para essas pessoas que fizeram toda a diferença. Não esqueça da construção da casa também, né? Sim, ela foi construída em 1921, a primeira, aí ficou até 1950, e essa última que foi feita, que é o prédio que está agora, importante lembrar que a sede sempre foi lá onde está hoje, ela foi reformada, refeita em 1996. E aí o seu Dilson, que foi o que coordenou toda a obra, e a família do seu Sálvio Viana, pai da Salvete, doou 60% do material da casa. E a gente, assim, no Espiritismo tem por lema: dai de graça o que de graça você recebeu. Então a gente não cobra, não tem nenhuma cobrança para as pessoas, nós mesmos mantemos a casa, e esses homens, tipo o seu Narbal, o seu Marcílio, eles muitas vezes tiravam do seu bolso para ajudar e para servir. Muito bem, eu gostaria de agradecer também ao Duda, o Eduardo Borges, porque Ronaldo e eu agradecemos porque tem nos cedido muito material, nos explicado muitas coisas, nos contado muitas histórias, e isso tem feito muita diferença. Confesso que não era do ramo da história, o Ronaldo é historiador, estudante da história, mas a gente vai conversando com as pessoas e vai se apaixonando pela história do nosso município, vai revivendo, né, o que os nossos antepassados fizeram e deixaram para que a gente desse continuidade. E com muito carinho, com muita gratidão, eu agradeço, né, Ronaldo, também a vocês, Cíntia, Prof. Dioneia, por estarem conosco nesse momento, né, deixando seus afazeres ou até mesmo o seu horário de descanso para conversar com a nossa comunidade, com as pessoas que vão estar nos acompanhando, e deixar o nosso espaço aqui sempre à disposição, e quando precisarem da gente estaremos também sempre às ordens. Obrigada, nós que agradecemos pela oportunidade também. Muito obrigada, parabéns aos 110 anos da Casa Espírita Amor de Jesus e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Pedimos a você que nos acompanhou até agora que curta, compartilhe, comente, é importante para que esse material chegue a mais pessoas. Até a próxima oportunidade.